Eu separei um título para essa mensagem, um pouquinho, perdão o jeito de falar, mas um pouquinho provocativo, que é realmente com a intenção de mexer conosco. Atalhos ou processos? O que você prefere? Atalhos ou processos? Muita gente hoje nesse mundo moderno prefere atalhos. Processo dá trabalho, mexe com a gente, trata o caráter. É violento o negócio de processo. Então a gente gosta de atalho, porque atalho é mais fácil, né? A gente, quando vai pelo atalho, acha o caminho mais fácil. Mas será que é mais fácil mesmo? Ou é complicado? Atalho ou processo? O que você prefere? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Antes de ler, tem alguém aqui pela primeira ou segunda vez conosco, que está aqui, que nunca veio, que... Tem alguém? Não tem alguém? Primeira vez? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Tem mais alguém? Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Aí fora tem alguém ou não? Vamos lá. Irmão, lá no novo templo vai ser diferente, porque lá nós temos espaço para 2.000 pessoas sentadas. Então a gente vai ter muito espaço. Pastor, quando é que a gente vai encher isso? Não sei, isso é com Deus. Eu estou fazendo só o que Deus me mandou fazer. Mas então nós vamos poder espalhar bem as cadeiras, e todo mundo vai poder cultuar junto, e muita gente que está longe vai poder voltar também para poder cultuar. Porque espaço tem, vai ter ventilação cruzada, muito agradável. Estamos aí lutando para terminar o quanto antes. Eu quero agradecer inclusive os irmãos que se empenharam esses dias agora. Uma semana o trabalho avançou demais da conta. Muita coisa foi feita. Coisa tremenda. O que é o poder da unidade, né? Quando os irmãos entendem a visão e trabalham junto. Tremendo isso. Foi muito... Mas essa semana eu continuo. Eu preciso do mesmo empenho de vocês, que vocês estejam lá. Amém? Amém? Alguns homens disseram amém, eu gostei disso. Mas mais algum amém? Deu uma melhorada. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Amém? Paulo escreve aqui a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de dons espirituais. Tem profecia, tem línguas estranhas, tem dons de cura, milagres, maravilhas. Tanto que lá no capítulo 12, Paulo passa a explicar a respeito dos dons. Então Paulo explica. Você tem como dar um pouquinho mais de, não sei, eu acho que grave. Paulo explica a respeito dos dons e fala: olha, irmãos, vocês podem fluir aqui, e ele começa a pontuar as coisas sobre profecia, sobre interpretação de línguas estranhas. Só existe esse tratar de dons na carta para a igreja de Corinto. Então Paulo está falando com uma igreja onde tem muito mover espiritual. E chama essa igreja de carnais. O que é isso? Você fica imaginando como que uma igreja cheia de dons pode ser chamada de um povo carnal. O que identificava esses irmãos como carnais e não como espirituais? Certamente não são os dons. E os dons não te faz mais espiritual. Quando você vai numa igreja bem pentecostal, onde né, o povo se move, fala em línguas e profetiza, e está errado isso? Não, está tudo certo. Não está errado. Talvez a maneira com que os dons fluam seja diferente numa igreja para outra igreja. Eu creio plenamente nos dons do Espírito, na palavra profética, na interpretação de línguas, no sobrenatural de Deus, na cura divina, nos milagres. Creio
creio plenamente nisso. Mas foi passando o tempo que você vai amadurecendo e vai entendendo que essas coisas são importantes, necessárias para a igreja, entretanto elas não denunciam a nossa espiritualidade e nem a nossa maturidade na fé. Eu já vi gente rolando na unção e depois de um tempo agindo de uma maneira que você falava assim, meu Deus do céu, mas que coisa é essa? Então Paulo está falando de uma igreja, ou para uma igreja, que ele chama de uma igreja imatura, uma igreja carnal, como crianças. Logo, quando ele está chamando de criança, é porque você pode se tornar adulto na fé. Amém? Aí nós vemos, da criança para o adulto, quanta coisa precisa acontecer. Algumas pessoas querem se tornar adultos, e a questão da maturidade vem com um processo que demora tempo. E muitas vezes o que nós queremos? Nós queremos um resultado rápido, eliminando o processo. E quando nós eliminamos o processo, nós caímos num erro. Mais ou menos assim, vamos fazer, eu não sei se você passou por a experiência de sentar na sala de aula e levar a coisa a sério e chegar lá. Ou, por exemplo, quando você pega um livro, lê a introdução e já vai no final do livro e fala, acho que já entendi o livro. E você não lê o livro, você não entendeu a argumentação do autor e nem sabe o que está escrito ali. Qual é a tendência disso? O dia que te perguntarem do conteúdo do livro, você não tem o que dizer, você só pode dizer alguma coisinha por cima, e é evidente, você vai ser denunciado pela falta de não ter lido o livro. Muita gente tem essa ideia de que pode crescer espiritualmente, simplesmente eliminando os processos. É fato que Deus tem para a minha vida e para a tua vida o melhor plano. Deus não quer que você seja prejudicado de maneira nenhuma, nem que você se perca na fé. Não é o plano de Deus que nenhum de nós nos percamos. A intenção de Deus é que todos sejamos salvos, abençoados. E como diz a palavra de Deus, Ele quer que aprendamos a comer o melhor dessa terra. Amém? Você não quer ser abençoado por Deus? Sim ou não? Quer ou não quer? De verdade? Então se prepare aí. Porque Deus tem interesse em nos abençoar. Por que muitas vezes nós não temos desfrutado de toda a bênção de Deus na nossa vida? Com licença, irmãos. Muito bem. Por que nós não temos desfrutado de toda a bênção de Deus na nossa vida? Porque não entendemos o processo. Quando Deus começa a executar o processo em nós, a maioria de nós espana. Nós saímos. Por isso muita gente está procurando atalho. Como é comum quando a gente passa por problema, procurar alguém que nos dê uma boa palavra, que nos encoraje, que nos faça vencedor. Mas se nós estamos no processo, o processo vai continuar. Aceitemos ou não, temos que aprender a passar pelo processo. Amém? Por isso a pergunta, você prefere atalho ou processo? Porque Deus vai nos fazer passar por processo. Não, hoje eu tenho que ir na igreja que eu preciso ouvir uma palavra que vai mudar a minha história. Muitas vezes acontece exatamente isso, uma palavra que muda a nossa história. Isso acontece. Você recebe uma palavra e aquilo entra no teu espírito, aquilo vai fazer sentido para você. E começa então um processo de mudança e de transformação. Agora, pastor, como isso pode ser, isso acontece, mas qual é a regra? Qual é a maneira de Deus trabalhar? Processos. Deus vai trabalhar em processos. E é interessante quando Deus quer que nós cresçamos,
Não importa onde nós vamos, os processos não serão parados. Mesmo que você receba a maior palavra profética do mundo, o maior profeta do mundo, Deus não vai interromper processo na sua vida e nem na minha. Alguém pode dizer amém? Porque é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Como o Senhor tem visto a minha vida e a tua vida? Como que é isso? Como Deus tem trabalhado nisso? Como Deus vê a tua e a minha vida? Quando o Senhor me olha, quando o Senhor te olha, quando o Senhor olha você, não aquilo que aparenta, mas quando Deus olha o teu coração, o que Ele encontra? O que Deus encontra no profundo do nosso coração? Quem somos de verdade? Como diz a música do Cris Batistão: quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem é que Deus vê que nós somos, irmãos? Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida espiritual, de crescimento, de maturidade. Em todo o resultado da nossa vida, tudo isso vai fazer diferença. 1 Samuel 16:7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Deus pode rejeitar uma pessoa? Pode. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Amém? Nós estamos num tempo de imagem, de aparência. Né? Nós temos vivido a rede social, né? Onde as pessoas se mostram como querem se mostrar, se maquiam, se arrumam, compram uma ideia, compram uma imagem, sem conhecer de fato o processo da vida, quem é quem de fato. E a gente precisa aprender que os resultados na nossa vida, eles virão de uma forma acelerada, de uma maneira sobrenatural, quando eu estiver cumprido determinado processo que Deus quer para a minha vida. Não, pastor, eu quero pular a etapa e quero ter o processo. Isso é equívoco. Eu quero pular a etapa, não quero ter o processo, quero ter só o resultado. Não existe isso. Por quê? Porque não está baseado em coisa sólida. Tem gente que busca unção de Deus e quer, eu quero poder, então vai jejuar e vai orar, e vai pedir, vai clamar. Mas não entende que antes da unção, Deus vai fazer você passar por um processo. Não tem como. Um dia eu escutei um pregador, ele dizia assim: quando você vê alguém usado por Deus, profundamente usado por Deus, não é aquela coisa de aparência, mas usado por Deus, você pode perceber que essa pessoa passou por um processo profundo na sua vida, de quebrantamento, de esmagamento, porque Deus faz assim conosco, irmão. Antes que Ele possa ser glorificado, nós temos que morrer. A semente só dá fruto depois que ela morre. Ela tem que apodrecer lá debaixo da terra. A partir de então ela começa a frutificar de verdade. Quando o eu está morto, quem aparece é Cristo. E todos nós temos uma luta com o ego tremendo. Paulo, quando escreve aqui os irmãos de Corinto, ele está falando para uma igreja onde tem intriga, ciúme, fofoca, inveja, maledicência. Os irmãos tudo se arranhando, se matando, se mordendo. A igreja de Corinto é uma igreja muito grande, muito forte. Mas é uma igreja que tem ex-prostitutas.
A cidade de Corinto é uma cidade totalmente promíscua, imoral. E os irmãos estão vivendo no meio desse povo todo. Muitos vieram para a igreja, mas ainda não haviam passado pelo processo. Estavam aí, tinham os dons, como eu disse, mas não tinha ainda um tratamento profundo. Escute, meu irmão, o dia que você aceita Jesus, este é o início do processo. Alguns vão levar uma vida inteira sendo moídos. Eu, como sou ruim demais, Deus continua me moendo, nunca parou de me moer. Sempre na pressão, toda a vida. E eu fico impressionado com essa geração de crente, que qualquer tipo de pressão, o cara espana, briga, sai, reclama, murmura, se queixa, muda de igreja. É impressionante essa geração. Tem gente que não se acerta mais em igreja nenhuma, porque já foi para essa, já foi para aquela, foi para aquela outra. Isso está que nem aquela mulher que chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria que o senhor celebrasse meu casamento. Ele falou: como assim? Eu já celebrei 3, mas não deu, separei de novo, quero que o senhor faça o quarto. Ele disse: não vou fazer não. Mas por que, pastor? Eu falei que o problema dos seus casamentos desfeitos não são os outros, né? É você. Você estava envolvido nos últimos 3, agora vai entrar no quarto? Tem alguma coisa errada contigo. O que eu estou dizendo? Não tem igreja boa, irmão. Não tem igreja boa, porque a igreja é composta de gente. Enquanto eu não entender que tudo faz parte do processo, de que Deus está me lapidando, está me moldando, e vai usar as adversidades da convivência, dos relacionamentos, dos processos, eu não vou crescer. Eu só vou adiar o tratamento para começar de novo em outro lugar. Porque enquanto eu não aprender que Deus está muito interessado no processo, eu não vou compreender exatamente nada da vida cristã. A Bíblia não vai fazer sentido para mim. A palavra de Deus não faz sentido. Porque eu estou fazendo o quê? O que eu acho que é melhor, não aquilo que Deus define como melhor. A Bíblia diz assim que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém? Elias, irmãos, tem um momento que Elias passa e fala para Eliseu assim: vem, Eliseu. Eliseu partiu. E Eliseu fez o quê? Em toda a sua caminhada com Elias, caminhou juntinho e foi na cola dele e falou assim: eu quero dessa porção, dessa unção dobrada. Falou: então vem comigo. Teve um momento que Elias falou assim: fica aí que eu vou ali. Ele disse: negativo, eu vou junto. Não fica aí, não, eu vou junto, que eu não vou te perder de vista. Sabe o que Eliseu havia entendido, irmãos? Que o processo era importante para receber a herança. Alguém está comigo aqui? Então a gente não entende isso. O dia que eu comecei a entender isso, eu me coloquei debaixo do ministério de um pastor com o 2º ano primário, que até hoje mal sabe escrever o seu nome rápido. Não tem sentido, não tem lógica, não tem coerência. Mas eu entendi que Deus tinha me levado ali para um processo. Porque muitas vezes a gente pensa que por muito conhecer, a gente está pronto. E não é pelo conhecimento que a gente fica pronto. Mas quando entendemos o processo é que Deus começa a trabalhar profundamente no nosso coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Eu tinha até anotado aqui uma coisa, mas vamos seguir. Glória a Deus. Antes de ser profeta, Eliseu era o que, irmãos? Você sabe? E é interessante que você vê na Bíblia que depois de Elias, Eliseu se tornou um profeta que fez o dobro de milagres que Elias fez, porque ele recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias, do comportamento, da intimidade, do relacionamento com Deus.
Mas antes de ser profeta neste nível, ele era agricultor. Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério. Eu era recém-convertido e fui começar a exercer o ministério em tempo integral com 35 anos de idade. E Deus foi me moendo, quebrando, esmagando bastante. E não parou ainda, como eu disse para você. Eu vou para a igreja porque lá todos os meus problemas vão ser resolvidos. Quais problemas? Problema teu de caráter? Porque o nosso maior problema, irmão, é o nosso caráter. A gente vem com um caráter deformado lá da criação da nossa família. Amém? Vamos seguir em tempo. Então, seguir aqui. O que Deus usa para nos moldar e para nos processar? Vai chegar uma hora na minha vida e na tua vida que a gente vai começar a ter um outro nível de maturidade. Ou seja, o nosso caráter vai ser tratado de tal maneira que nós vamos agir e reagir adequadamente como pessoas maduras ou que tenham maturidade. Eu prefiro ainda a expressão maioridade, porque maturidade é uma coisa que demora a vida inteira para termos. Então a gente vai, quando vai acontecendo o processo, a gente vai criando maioridade, até chegar ao ponto de estarmos numa situação em que tudo o que Deus tem para a nossa vida começa a fluir, sem nos prejudicar. Você sabe que dinheiro é bom, né? Quem gosta de dinheiro aqui? Quem gosta de dinheiro? Mas o senhor está levantando a mão, pastor? Claro, não sou bobo, eu também gosto de dinheiro. Você não gosta? Não, você é muito cristão, você aprendeu lá no catolicismo, com todo respeito, que um bom servo de Deus é pobre, miserável e paupérrimo, não é? Essa é uma herança que a gente tem da igreja que a gente veio, da igreja. A igreja ensinou isso. Que cara bom mesmo é aquele que é bem... E clérigo, então, tem voto de pobreza. Mas qual é o segredo para você prosperar e avançar e ter a bênção de Deus, o respaldo de Deus? É quando o teu coração não está apegado a nada disso. Dinheiro é bom, mas ele tem que estar no lugar certo. Qual é o lugar certo do dinheiro? Debaixo dos nossos pés. Não é ele que nos controla, nós o controlamos. Amém? Mas isso só acontece quando o meu coração é moldado, quebrantado, tratado, processado, para que eu não fique dependendo do dinheiro como se fosse um Deus, para que a minha dependência continue sendo do Senhor e não dos recursos que Ele nos dá. Estamos juntos aqui? Qual o grande problema que a pessoa não vai, não avança? Porque o dinheiro é a finalidade, é o objetivo final. Quando na verdade Deus quer nos enriquecer para que a gente se torne abençoador, liberal, generoso, como eu preguei no outro domingo. Amém? Como Deus então vai trabalhar para melhorar eu e você por dentro? Porque é assim que Deus trabalha. Primeira coisa, o tempo. Se você quiser anotar, anote aí. O tempo. Maturidade não vem pelo fato de nós estarmos na igreja 20 anos, 30 anos. Tem gente que... Quem tem 10 anos de igreja aqui? Levanta a mão. 20 anos de igreja. 30 anos de igreja. 40 anos de igreja. Acho que eu, a pastorinha, tem mais alguém aí com 40 anos? Vocês estão perto dos 40, né? Vocês nasceram quase dentro da igreja. E isso faz você mais maduro do que uma pessoa que está começando hoje? De jeito nenhum. O tempo é importante? Claro que o tempo é importante. O tempo é muito importante, porque o tempo te dá a oportunidade de passar pelo processo. Mas muita gente, quando está passando pelo processo, é reprovado.
Então o tempo é importante, necessário, mas para que sejamos aprovados e não reprovados no nosso comportamento, na nossa atitude. Porque através do tempo, e nós vamos dizer que nós somos maduros ou não, porque nós conseguimos e vamos poder falar da nossa generosidade, da nossa fidelidade, da nossa entrega, da nossa renúncia. Aonde está o nosso coração? Como é que nós lidamos com as coisas no dia a dia? Então o tempo ele é necessário para que os processos se realizem e nós possamos receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós, as melhores coisas que Deus tem para a nossa vida. Muita gente quer o quê? Quer eliminar o tempo. Não, eu vou apressar as coisas. Existe uma aceleração espiritual nas coisas? Existe. Como é que isso acontece, pastor? Acontece quando eu me entrego de todo o coração, me rendo, estou disposto a obedecer, estou disposto a servir a Deus. Enfim, quando eu entendo que é necessário viver para Deus no tempo que Ele tem me dado e viver intensamente. Muitas vezes o que é que nós fazemos? Deus, eu não tenho tempo para o Senhor. Sim ou não? Não é verdade? A gente tem tempo para tudo e não tem tempo para Deus. A gente tem tempo para fazer coisas e não tem tempo para servir a Deus. Pode perceber como a maioria de nós acha muito vir à igreja, participar, envolver-se. A maioria das pessoas. E não entenderam que esse tempo é um tempo precioso que Deus nos dá para crescer na presença dEle. Eu já vi muita gente começar e rapidamente crescer. E rapidamente ser aprovado por Deus. Por quê? Porque entendeu que o tempo que Deus nos dá deve ser utilizado para retornar para Ele. Eu falei aqui domingo passado. Nós temos 24 horas no dia, não é isso, irmãos? Sim? Todos nós temos? Sim ou não? Enquanto você estiver vivo, você vai ter 24 horas por dia de vida. Você devolve o dízimo do teu tempo para Deus? Não, né? A gente não temos tempo para Deus. O tempo é necessário. Como eu lido com o tempo que Deus me dá, vai definir muita coisa no processo de crescimento e maturidade na minha vida. Eu preciso compreender isso, que o meu servir ao Senhor, minha entrega para o Senhor, tem que ser melhor do que tem sido. Porque o tempo que Deus me dá é um tempo que depois eu não vou chegar para Deus e dizer, ó Senhor, o Senhor deu mais tempo para o fulano do que para mim. E Deus vai falar assim, não meu filho, dei igual, só que ele aproveitou o tempo e você não aproveitou o tempo. Ele investiu no tempo que eu dei a ele, você não investiu. E eu preciso começar a repensar a minha vida cristã. Tem muita gente que está dizendo, eu vou no domingo na igreja, está top, o resto não precisa mais. Mas não é assim. Porque aquilo que eu estou devolvendo para o Senhor vai representar ali na frente um outro nível de maturidade e de crescimento na minha vida. Como eu disse, não quer dizer que a pessoa que está 40 anos na igreja já é maduro, porque pode estar 40 anos e não entendeu nada da vida cristã. O que Deus espera de mim. Hoje eu fiz uma pergunta aqui, o que é que os irmãos esperavam de um pastor? E eles falaram bastante coisa. O irmão saiu daqui espremidinho. Eu falei, pois bem, irmãos, mas eu como pastor também espero de vocês a mesma coisa. Porque você já percebeu que se tem grande expectativa nos outros e pouca expectativa em nós mesmos? Porque a gente acha que nós estamos isentos. Mas o mesmo tempo que Deus deu para você, Deus deu para mim. Que resposta eu vou dar ao Senhor no final da minha caminhada? No final da minha jornada? O tempo faz parte do processo. E isso vai ser requerido de cada um de nós. Como eu tenho vivido o tempo que Deus tem me dado. Segunda coisa, questão de proximidade. Que é isso, pastor? Muito bem, eu vou explicar para você. As pessoas com quem nós convivemos nos influenciam.
E não tem como não ser. Não sei se você já percebeu, quando você começa a admirar demais uma pessoa, você pega os trejeitos dela, sim ou não? Eu me lembro que muitas vezes eu estou orando em língua estranha, e eu me lembro do meu pastor em Curitiba. Por quê, pastor Toninho? Porque a gente ficou muito parecido, aliás, eu fiquei muito parecido com ele quando oro em língua estranha. Tem hora que eu me pego assim, puxa, estou parecendo o meu pastor, até para orar em língua estranha. Admiro demais ele, tenho respeito por ele muito grande, por isso eu honro, por isso eu respeito. Um homem de Deus, queria ser metade da metade do que ele é, estava bom já. Queria orar um pouquinho do que ele ora, estava ótimo. Preciso melhorar, estou buscando, todo tempo estou buscando isso. Uma coisa que eu admiro nele é a perseverança que ele tem na obra. Isso aí, se eu aprendi com alguém, foi com ele. Nunca vi aquele homem desistir da obra de Deus. Nunca. Então, com quem você convive, essa pessoa que você admira, ela acaba te influenciando. Se você conviver com uma pessoa muito ruinzinha demais, ela vai acabar te influenciando. Por quê? Porque nós somos assim. A gente vai absorvendo. As pessoas nos influenciam, direta ou indiretamente. Com todo respeito, nós temos bairros na cidade em que as pessoas têm uma mentalidade, um tipo de comportamento. Aqui em Campo Mourão, você vai num outro bairro, a mentalidade é diferente, o tipo de comportamento é diferente. Lá na Colômbia, eles chamam isso de estratos. Estratos é um nível social, cultural, nível intelectual daquele lugar. Aqui é estratos 1, aqui é estratos 2, estrato 3, vai até estrato 5. Eu não me lembro só a ordem, eu sei que num desses extremos é de extrema pobreza financeira e intelectual. Isso determina o comportamento. O Senhor falou assim para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, você precisa mudar a tua maneira de pensar, você não pode mais continuar sendo influenciado pela tua família. Porque nós somos influenciados pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Isso gera influência de comportamento limitante em nossa vida. Nós vamos acabar agindo de uma maneira porque as pessoas nos influenciam. Com quem eu estou próximo. Não quer dizer porque também você está andando com uma pessoa de temor a Deus e tudo mais, que você vai ser assim. Mas a probabilidade de você se tornar uma pessoa mais espiritual, quando você anda com pessoas espirituais, é muito maior do que se você andar com pessoas que não são espirituais. Tem gente dentro da igreja que não está nem aí. Eu vou vou pegar um pouquinho pesado aqui. Muitas vezes dentro da tua casa, o teu marido não é aquela pessoa que vai te fazer crescer espiritualmente. A tua esposa não é aquela pessoa que vai te fazer crescer espiritualmente. E aí como é que você vai lidar com isso? Você está vivendo uma realidade que você tem a proximidade de alguém que ao invés de te ajudar vai te prejudicar. E você vai ter que ter sabedoria nisso. E entender que esse relacionamento tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou separar do marido? Mas nunca na minha vida eu vou falar uma loucura dessa. Você vai ter que estar próximo de Jesus para você levar ele para Jesus também, ou ela para Jesus. Como é que eu faço isso? Eu defino minhas prioridades, com quem eu ando, com quem eu falo, o que eu faço. Isso vai me gerar crescimento espiritual. Amém? Como eu disse, não é porque eu ando com pessoas espirituais que eu vou ser espiritual. Não, eu vou pegar os exemplos, os modelos bons e vou colocar em prática na minha vida. Eu vou permitir que esses modelos exerçam influência sobre a minha vida. Eu admiro demais o meu pastor, que eu sempre vou falar dele, com muita honra. Ele é um homem que tem defeitos? Claro que tem. Mas eu não escolhi os defeitos dele, escolhi as virtudes que são muito maiores. Alguém está comigo? Consequentemente, você vai crescer a um outro nível. Existe uma coisa que
Um pregador estava dizendo, ele traduzia, um homem muito usado por Deus na África, e conforme o tempo que ele foi convivendo com aquele homem, aquela unção de milagres, de cura, foi transferindo para a vida dele. Por conta do quê? Da proximidade. Um dia eu pedi para o meu pastor, o senhor tem que orar por mim. Ele falou, por quê, Toninho? Eu preciso receber essa unção que o senhor tem. Ele me enrolou, até hoje não orou para transferir a unção, porque ele tinha que transferir para o filho dele, está certo ele. Mas quem sabe um dia desse ele ainda ora, eu vou visitá-lo. Pastor, passa essa unção para mim, pastor. Irmão, nós somos impactados com as pessoas que nós convivemos. Existem certos níveis de influência espiritual que nos faz crescer, nos faz amadurecer. Se você andar com as pessoas erradas, você não vai crescer. Pode ter certeza disso. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Pastor, mas eu posso andar com uma pessoa top e não dá certo. Claro, Judas andou com Jesus e não deu certo. Mas isso não foi o problema de Jesus, foi o problema como Judas andou com Jesus. Qual era a motivação dele? O que ele queria? A gente muitas vezes pode se aproximar de pessoas para poder usar a imagem de uma pessoa. Pode ou não pode? Sou amigo do fulano de tal. Isso pode impressionar. Mas teu coração não está ali. Você está usando aquilo só. Então nem sempre é assim que vai funcionar. Entenda uma coisa, irmãos. O reino de Deus tem seus princípios. E o reino carnal, este mundo tem os seus princípios. Alguns deles podem se encaixar, mas a maioria é divergente. Eu vou te dar um exemplo. Você fala normalmente que você tem que economizar bastante e tal e tal. Não é assim? Não é assim ou não? Tem sentido isso, economizar para ter reserva? Sim, tem ou não tem? Mas o reino de Deus diz que você tem que dar bastante para você ter com sobra. Tem muitos princípios na palavra de Deus que são muito maiores do que os princípios dessa terra. E quando você começa a tentar fazer a vontade de Deus, você vai encontrar choques internos violentos. Nesse mundo, por exemplo, você diz, você tem que crescer. Mas o Senhor diz, você tem que se humilhar. O crescimento do crente é para baixo. O crescimento do mundo é para cima. O crente, ele cresce quando ele diminui. É meio doido isso, não é, irmão? Aquele que se exalta, vai ficar exaltado. Não, a Bíblia diz, vai ser humilhado. É de ponta cabeça, tá? O negócio é de ponta cabeça. Então o reino de Deus, as pessoas, a proximidade com quem eu ando, afeta profundamente a minha vida. Terceira coisa, conhecimento da palavra. João 5,39 diz, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E não são elas mesmas que testificam de mim? E são elas mesmas que testificam de mim? Veja que coisa interessante. Muitas vezes a gente despreza a leitura da palavra. Como eu disse, a gente não tem tempo devocional. Irmão, o crente deveria ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Se a gente for falar aqui, nós vamos encontrar gente que não leu nenhum livro da Bíblia o ano que passou. Um livro. E depois a gente fica dizendo, eu não sei porque que coisa não está funcionando, porque está tudo errado. Eu estou tentando olhar a Bíblia com os olhos carnais, sem entender o que Deus tem para a minha vida. A maioria de nós peca, erra, falha, porque nós não conhecemos as Escrituras. Por isso nós falhamos.
Por isso nós erramos, por isso nós somos cheios de conceitos equivocados. A gente pega um conceito do mundo que aplicar no reino de Deus. Não tem como, irmão. Não se aplica. Não se encaixam as coisas. A Bíblia fala uma coisa e o mundo está falando outra. Quando eu conheço a palavra de Deus profundamente, eu vou ter condição de ver tudo que o mundo está me dizendo, filtrar direitinho e saber me posicionar. Quando eu não tenho essa visão, quando eu não tenho essa compreensão, o mundo joga qualquer lixo na minha mente, eu absorvo e penso que aquele lixo é verdade. Pode ser até uma verdade secular, mas não é uma verdade eterna. E eu começo a funcionar, então, segundo o conceito que foi colocado no meu coração, e de repente, quando eu vejo, eu não estou crescendo, eu estou decrescendo, eu estou deixando de crescer espiritualmente para fazer o que? A vontade da minha mente. Mas que vontade, pastor? Eu sou de Jesus, mas a sua mente não está impregnada com a palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, você precisa tirar o lixo que foi colocado na sua mente e colocar aquilo que é santo na sua mente. Mas isso é complicado, porque eu tenho que ter uma vida diária de devocional com Deus. Eu não conheço um crente forte que não tenha tempo de oração e que não tenha tempo com a palavra de Deus. Forte na fé, firme. E eu conheço muito crente que começou bem e desprezou palavra, desprezou oração e hoje está no mundo, vivendo segundo o mundo, sofrendo, comendo o que não deveria comer. Eu estou dizendo do lixo ideológico que o mundo tem. Você quer ser uma pessoa madura na fé, você quer crescer, você quer ver a bênção de Deus na tua casa, aplica a palavra de Deus na tua vida e na tua família. Você vai ver o que vai acontecer. Não quer dizer que todos da tua família vão aceitar isso. Mas pelo menos você, quando começa a aplicar essas coisas na sua vida, você não vai ficar porque, eu penso que eu acho. Irmão, hoje em dia, tem muita coisa acontecendo por aí, que não tem nada a ver com Deus, com a sua palavra, mas está maquiado de palavra. Eu vou lhe provar isso. Quando Eva foi tentada, o que o diabo usou? O que o diabo usou, irmão? Não, quase a palavra. Ele usou parte da palavra distorcida. E quando você fala que é a palavra, e se ela estiver distorcida, você aceita com mais facilidade, porque é a palavra. E aquilo entra como uma informação distorcida que vai te trazer prejuízo, que vai provocar um dano espiritual na sua vida, e você nem percebeu que isso aconteceu. João 5,39 diz, examinais as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por que repetir isso, pastor? Porque isso é importante. Tiago 1,21 diz o seguinte, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém, igreja? Irmão, escute bem. Em Efésios, Paulo diz que nós somos lavados pela água da palavra. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus muda o nosso conceito a respeito das coisas do mundo. Se você não tem firmeza para rebater aquilo, você engole qualquer tipo de coisa. Por que o nosso projeto da escola cristã em Campo Mourão? Porque as crianças estão engolindo todo tipo de coisa que as escolas estão ensinando. E, irmão, é tão impressionante isso. Você vê as crianças já estão deformadas espiritualmente, novinhas. Por quê? Porque passam muito tempo na internet, não leem a palavra, não têm temor, não desenvolvem temor, não buscam a Deus, não ouvem uma adoração. É impressionante isso. Você vai nos lares hoje, não estão mais ouvindo oração, como é que é esse negócio aí? TikTok, é isso aí. Uma lata de lixo, né?
E isso está educando os nossos filhos, e a palavra de Deus não tem espaço para eles. Mas está todo mundo fazendo, irmão, entenda uma coisa: o mundo vai odiar os filhos de Deus. Não fique pensando você que você tem que ser simpático com o mundo. Não pode ser mal educado, é outra coisa. Mas essa coisa de eu vou negociar valores e princípios para ser legalzinho, não, o mundo está esperando alguém com coragem suficiente para se manter firme na palavra de Deus, para ter palavra para alimentar a pessoa. Irmão, você não tem que alimentar com historinha, você tem que alimentar com a palavra de Deus, você tem que ter alguma coisa para dar para essas pessoas. Amém? O que o mundo espera de um cristão? Que seja um cara batuta, legal, enturmadão, maneiro, filé, pastor. É isso que o mundo espera? Não. O mundo espera ver em nós a luz de Cristo. E onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Como que a luz vai estar em nós se nós não temos comunhão com a luz? Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Como que a gente vai ter a luz se a gente não tem Jesus, que é a palavra? Nós queremos ver resultados espirituais com uma atitude mental carnal? Que maturidade temos nós? Quarta coisa, aparência. Uma pessoa que é madura, ou que está num processo de maturidade, ela não vive pela aparência. Não vive pela aparência. O comportamento dela denuncia quem ela é. O cara vai olhar e falar: você é crente, né? Antigamente se denunciava pela roupa, né? Outro dia eu falei, né? O cristão, o filho de Deus, tem que ter uma coerência, né? A serva de Deus tem que ter uma coerência. Mas não é pela roupa, não é pela aparência, porque eu vi muita gente com aparência de crente, como dizia o falecido avô: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não é só aparência. Aparência faz parte de uma questão ética, moderada. Até tem certos lugares que vai se trabalhar, não se pode se comportar como se comporta em qualquer lugar. Não, aqui nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Então nós temos que estar cuidando daquilo que nós aparentamos. 2 Timóteo 3,5 diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Porque tem gente que tem até a boa aparência, mas tem um péssimo interior. Então nós temos que ser coerentes nisso. Não é só a aparência, é o conteúdo. A aparência não pode impressionar, não pode ser usada para impressionar, mas para testemunhar de quem é que governa a nossa vida. Eu sou assim, não é porque a igreja exige. Eu sou assim porque eu amo Jesus. Eu me comporto dessa maneira, não é porque dizem que pode, que não pode. Crente pode isso, crente não pode aquilo. Isso é uma conversa muito esquisita, na verdade. Não é que pode ou que não pode. O cristão de verdade não precisa estar debaixo de regras nesse aspecto. Ele simplesmente flui num comportamento diferente, numa aparência diferente, numa conversa diferente, porque isso está dentro dele. Você não é crente porque se veste como crente. Você é crente porque nasceu de novo, porque o Espírito Santo gerou em você o novo nascimento. Porque você foi transformado pelo Senhor, ou não. E como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. E de acordo com isso, é que nós realmente somos reconhecidos. Então a aparência vai muito além daquilo que eu visto, mas vai exatamente em confronto daquilo que está no meu coração.
Amém? Irmãos, tem momentos de crise na vida do cristão? Tem. Tem cristão que tem crise na vida. Você está me entendendo bem? No momento da crise é que a coisa fica bem evidente. Quinta coisa, as provações. Você já foi provado alguma vez? Pastor, eu tive 1 zilhão de provação. E não quer dizer que isso te deixou maduro. Isso não quer dizer nada. Porque problema todo mundo passa, sim ou não? Crente, descrente, todo mundo passa problema. Eu não conheço uma pessoa que não passa por problema. E tem uns que passam por muito problema. Nem por isso você é maduro. Mas agora, quando você passa pelo problema e se mantém firme, e se mantém sóbrio, quando você passa pela luta e não espana, quando você passa pela dificuldade, sabe se manter calado, glorificando a Deus, entendendo que tudo Deus tem controle. Amém? Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você sabe como uma pessoa fica alegre quando está passando por provação? Quando ela é madura. Quando ela é madura. Ela não sai espanando, chutando balde, xingando, falando palavrão. Não, ela dá glória a Deus. Deus está no controle, ela tem consciência disso. Se eu ir bem, eu dou glória a Deus. Se eu for mal, eu dou glória a Deus. A maioria dos crentes não faz isso. Porque são imaturos. Quando vem o problema, chuta o balde. Larga tudo. Larga da igreja, larga do ministério, larga da vida, larga de tudo. Troca de esposa, troca de marido. Faz um... Por quê? Porque não tem maturidade. Como eu disse, irmão, o tempo não define a nossa maturidade. Mas é necessário o tempo para você sondar a que ponto a pessoa é madura. Porque com o tempo você vai ver se esse cara é ponta firme. Tudo que ele passou, ele continua glorificando a Deus, ele continua testemunhando do Senhor, ele continua firme com o Senhor. As pessoas esperam ver em nós, no mínimo, constância naquilo que nós estamos vivendo. Olha lá, olha o crente. Passou por problema, olha como é que está. Cadê o crente? Cadê a fidelidade dele? Cadê a entrega dele? Você quer ver o crente realmente se ele é maduro ou não? Vê a contribuição dele. Eu vou fazer uma observação pastoral. A maioria dos crentes que deixam de contribuir, a grande maioria já deixou Deus em segundo plano faz muito tempo. Nossa, que afirmação pesada, pastor. Não é verdade. Antes de desviar de uma vez, ele vai largando a contribuição, a fidelidade dele, ele vai deixando e tal, porque ele parou de confiar em Deus para confiar nos seus recursos. Eu vou mais longe. Quando o crente falhou, pecou, errou e tal, e ele vem e começa a consertar a vida dele. Uma das primeiras coisas que ele precisa consertar é a fidelidade dele com Deus. Porque ele está declarando, não dependo mais desse dinheiro que é teu, eu dependo do Senhor. Ele deposita no altar a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição. Eu não estou aqui pedindo dinheiro para ninguém. Estou te ensinando um princípio. Porque muito crente que eu vi deslizar na curva, ele começa por aí. E eu sei que tem gente me ouvindo aqui, está dizendo, eita pastor, dá vontade de pegar o senhor e dar-lhe um pé do vidro. Como é que tem que falar umas coisas dessas? Estou falando daquilo que é verdade, irmão. Estou falando daquilo que é espiritual. Não preciso inventar nada. Você pega um irmão que ele está ali e ele está bem com Jesus, ele dá glória a Deus. Então ele recebe 1.000, ele entrega 100 de dízimo, ele está glorificando a Deus, a primícia, a oferta. Ele recebe muito e ele começa a roer a corda. E aí você vê qual é a maturidade dessa pessoa.
Tem crente que você não pode depositar nada na mão dele, porque ele é imaturo espiritualmente. Ele não vai saber lidar com crescimento. Sabe por que Jesus não prospera muita gente, irmão? Porque na hora do aperto o cara rói a corda. E na hora que a coisa está indo bem demais, ele também rói a corda. Porque tem muita gente que não sabe lidar nem com elogio e nem com dinheiro. Sem contar o sexo oposto. Meu pastorzinho sempre dizia, um homem de Deus cai por 3 coisas: ego, dinheiro e sexo. Aí ele falava sexo oposto, né? Hoje não, é sexo. Porque muitas vezes não é oposto, né? São as 3 coisas que derrubam um homem de Deus, que impedem um homem de Deus de avançar. E hoje tem o sexo virtual, né? Que você usa no computador, que ninguém sabe. Isso tem destruído a vida de muito homem de Deus, de muita mulher de Deus, porque isso tem corrompido os princípios básicos da vida cristã. Bem, eu não posso me delongar, meu horário já foi. A última coisa, ministério. Você quer crescer, você tem que estar envolvido no ministério. Mas todo mundo que está envolvido no ministério é maduro, pastor? Não. Mas é uma ferramenta de maturidade. Tem muita gente envolvida no ministério que, quando você olha e fala, mas esse cara aí é líder na igreja. O cara só falta dizer, né? Cruz credo. O ministério é um indicativo de maturidade. Porque quem se envolve no ministério tem que ter consciência do que está fazendo. Agora, um cristão normal, um cristão saudável, ele vai entender que ele precisa estar envolvido no ministério para poder exercer crescimento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É fácil a gente obedecer? Sim ou não? Não? Horrível obedecer, não é? É ruim ou não é ruim? Não vou nem falar, porque eu já sei o que vem lá. Mas a verdade é isso, irmão. O ministério é um lugar onde você é treinado. E tem coisa no treinamento da gente que é muito básica. Quem já leu o livro Arrume a Sua Cama? Você leu? Muito bem. Uma pessoa. Arrume a sua cama. O cara, ele é um cara do, se eu não me engano, da Marinha, né? Da Marinha. E então ele fala o seguinte, que o que determina o sucesso de uma pessoa não são as grandes coisas, são as pequenas coisas que você faz. Arrumar a cama após levantar determina organização, planejamento e objetividade. Se quiser saber mais do livro, leia. Vale a pena ler. Tem coisa boa e tem coisa que você pega assim, joga no lixo, fica só com o que é bom. Paulo aconselha isso, né? Ouve tudo, retende o bem. O que não presta, joga fora. Ok? Tem gente aí falando coisa boa misturado com coisa ruim. Cuidado com o que você está ouvindo. Tem muito lixo no meio de coisa boa. Cuidado. Porque quando você viaja na heresia, no ensinamento perigoso, você tem que saber o que você vai comer. Por isso você tem que ler Bíblia, muita Bíblia, para você saber filtrar aquilo que serve e aquilo que não serve. No mundo tem coisa boa, sim ou não? Claro que tem. Você aprendeu a escrever e ler aonde? Tem muita coisa boa, mas tem coisa que não presta. Então você tem que ter discernimento, maturidade, e isso vem com esses processos, com leitura da palavra, com oração, com tudo isso que é necessário para você saber comer aquilo que está se oferecendo, dizer, epa, aqui é espinho, espinho eu não engulo, espinho eu jogo fora. Beleza? Tem muito espinho na internet que a pessoa está engolindo e não está nem percebendo. Quando vê, vai estar encravado na garganta e vai dar muito trabalho para tirar. Cuidado. Então você tem que ir com calma.
tem que ir com calma. Sou extremamente zeloso pela questão pastoral. Porque aqui nós convivemos. Você vai ver meus defeitos, eu vou ver os teus. Você vai ver quem eu sou de verdade. Não dá para camuflar 22 anos de caminhada, irmão. Não dá para camuflar. Não dá para fazer de conta. Não dá para fingir 40 e tantos anos de evangelho. Não dá para fingir. Tem alguém me entendendo ou não? Então, quando eu penso em ministério, eu estou entendendo que o ministério faz parte de um processo de maturidade na minha vida espiritual. Eu vou aprender detalhes, vou aprender coisas que ninguém... Deixa eu te falar assim, você é pastoreado por quem? Quem pastoreia você? Você que está me escutando aí, eu não consigo pastorear você. Eu posso te dar algumas dicas, pastorear você não consigo. Por quê? Porque você está longe, não tem convivência. Você está me entendendo? Em alguns irmãos aqui, em situações bem específicas, eu estive junto, aconselhando, orientando, dirigindo, falando, dando uma palavra. Muitos irmãos que estão aqui, outros que não estão. A gente foi usado por Deus para poder pastorear e cuidar e aconselhar e orientar. Mas a gente tem relacionamento. Amém? Você precisa de relacionamento. Você precisa estar envolvido no ministério. Muitas vezes a pessoa fala, opa, está errado, irmão. Não é por aí. O que você está fazendo? Por que você não obedece? Por exemplo, a gente acha muito mais fácil obedecer alguém de longe do que alguém de perto. Por quê? Tem irmão que eu não posso colocar aqui no altar. Por que não, pastor? Porque ainda não está preparado para aquilo. E pode ser que tenha alguns aqui que ainda não estão preparados também e precisa ser corrigido em algumas coisas. Pastor, tem ciúme do púlpito? Não tenho ciúme do púlpito, eu tenho zelo no púlpito. É muito diferente. Nem todo mundo pode estar pregando aqui nesse lugar. Ministério, irmão, ministério é algo muito sério. Porque o cara está subindo aqui para ministrar, ele tem que ter pelo menos algumas coisas ajustadas na vida. Você está me entendendo ou não? Você consegue compreender o que eu estou falando? Agora, eu como pastor conheço a ovelha. Um dia alguém me procurou, porque pastor, isso, aquilo. Eu olhei para a cara da pessoa, isso particular, ali no gabinete. Eu falei assim, escuta, até quando você vai continuar mentindo? Eu conheço você mais do que você pensa. A pessoa me olhou, eu conheço como você se comporta aí fora. Eu sei quem você é. Como que você quer o altar? Explica para mim. E a pessoa ficou ali, quase que em transe. Saiu da minha sala, perturbada de espírito. Outro dia, alguém chegou e eu disse assim, ô fulano, você precisa consertar algumas coisas. Falei, como assim consertar? Não, você precisa casar. Mas eu não posso casar. Por que não? Não, só posso ficar transando, pastor. Casar não posso. Mas por quê? Porque se eu casar, eu perco a minha pensão. Além de estar fornicando, ainda está mentindo para o governo. Casa, larga desse relacionamento de fornicação, vai viver certo e vai perder a pensão ainda. A pessoa saiu e falou assim, hoje eu escutei o diabo falando na boca daquele pastor. Porque eu falei que ela tinha que perder a pensão por amor a Cristo, por obediência ao Senhor, por obediência à sua palavra. Você está entendendo como é que está funcionando a cabeça das pessoas aí fora? Então, se um pastor diz que isso é pecado, que aquilo é pecado, o que a pessoa vai fazer? Não pode falar essas coisas, porque não a gente perde o dizimista.
Estou muito interessado na salvação da sua alma. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Se eu quero ser maduro espiritualmente, eu tenho que estar pronto para ser lapidado. Senão eu não vou crescer nunca espiritualmente, eu vou fazer de conta. Eu fico 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, e tudo do mesmo tamanho. Eu me lembro de uma irmã que foi reclamar para o Giovano e disse: pois é, sei, a coisa não melhora para mim. O Giovano falou: não melhora por quê? Quantos anos você está na igreja? Estou há 10 anos na igreja. O que você mudou de comportamento? Nada. Você quer mudar o resultado sem mudar a tua obediência ao Senhor, sem se submeter à liderança, sem saber que irmão, a Bíblia diz, escuta isso que eu vou falar para você, que o maior, olha o que a Bíblia diz, que o maior abençoa o menor. Aí vai dar um curto-circuito na tua cabeça. Pastor, ô Miriam, você tem um doutorado, é isso? Pós-doutorado você tem. Puxa vida, ficou mais complicado ainda. Pós-doutor, irmãos, ali sentado ali, se submeter debaixo de um pastorzinho desse. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Mas como o maior abençoa o menor, ela tem pós-doutorado, eu tenho um bacharel em teologia, né? Como? Não dá uma crise? Quantos formados nós temos aqui? Um monte. Não levanta a mão não. Um monte. Tem advogado, tem engenheiro, tem um monte de coisa, um monte de profissão aqui. Tudo formado, com curso superior e tudo. Como se submeter debaixo de um pastorzinho? Você está entendendo? Pois bem, mas a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Significa que o que antes de você receber a bênção, ela passa pela minha vida. Se é que você está ligado comigo. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que entender esse princípio, senão você não vai crescer. Por que será que Deus inventou esse negócio de fazer uma igreja aqui em Camporão com esse nome, com esse pastor, e eu congrego aqui? Sabe o que muita gente faz? Não aceito isso, vou para uma outra igreja. Pronto. E lá você vai ser a bênção esperada por Deus. Você não aprendeu o mínimo, que é se submeter à autoridade espiritual. Porque a Miriam podia olhar para a minha cara e falar: pastor, senhor, desculpa aí, mas o senhor é ignorante. E de fato eu sou. Eu ignoro muitas coisas, mas uma coisa eu não ignoro: os princípios espirituais, porque neles eu tenho me dedicado a viver. Um servo de Deus tem que ter no mínimo autoridade espiritual. Ele tem que ter autoridade espiritual. Presta atenção nisso que eu vou ensinar para você. Um servo de Deus tem que ter autoridade para levantar sua mão e repreender a obra do diabo. Como é que surge essa autoridade, pastor? Como é que a gente conquista isso? Maturidade. Maturidade e comportamento. Essas coisas andam juntos. Quando o diabo olha para você e vê em você uma pessoa de oração, e vê em você uma pessoa de temor, reverência diante do Senhor, e você diz em nome de Jesus, e aí tem coisa. Porque a Bíblia diz que alguém falava de Paulo: aí vai um homem de Deus, aí vai um homem de Deus e tal. E Paulo vira e diz: sai dela, Satanás. Pum, houve uma manifestação, o diabo foi embora. Porque ali tem autoridade. Eu te repreendo, outro grupo disse, em nome de Jesus, que o apóstolo Paulo prega. Ele diz: eu conheço Jesus, conheço o apóstolo Paulo, e você, quem você é? Porque nós somos conhecidos no mundo espiritual. Entenda isso que eu estou falando? Eu penso que eu estou falando aqui hoje para quem quer ser maduro espiritualmente. Tem gente que deixa de crescer, irmão, por coisas mínimas. Por coisas mínimas deixa de crescer e de usufruir tudo o que o Senhor tem para a sua vida. Porque pensa assim, lá no fundo é uma certa desconfiança de Deus. Se eu fizer isso, será que Deus não vai? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso tudo são experiências com Deus. Um dia eu estava lá, tive um sonho. Foi um sonho mais real da minha vida.
Eu sonhei que tinham duas mãos assim, e tinha um homem pequenininho lá, prostrado. E eu fui chegando perto, fiquei na borda da mão assim, e olhei para ver quem que era aquele homem, e fui abaixando. Quem que era o homem? Era eu. E eu falei, o que eu estou fazendo aí? Aí o Espírito Santo falou no sonho comigo, eu sou o teu Senhor e faço da tua vida o que eu quiser. Deus falou comigo, pare de lutar. Na verdade, essa expressão para mim, eu entendi o que significava isso. Eu vivia brigando com Deus. Aí o Senhor falou comigo assim, eu faço de você o que eu quiser. Se eu quiser te esmagar agora, eu faço isso. Se eu quiser te exaltar agora, eu faço isso. Eu acordei do sonho em pranto, chorando. Irmão, a compreensão espiritual do que eu estou falando para você, para mim fez muito sentido. Para mim fez muito sentido. Ninguém pode te derrotar se o Senhor for pela tua vida. Ninguém pode, irmão. Mas para o Senhor ser pela tua vida, eu não preciso fazer um culto motivacional. Você tem que estar motivado a se consagrar no altar do Senhor. Porque aí está o segredo de grandes conquistas, de grandes vitórias. Você vai ver que portas vão se abrir sem a tua habilidade, sem a tua capacidade. Porque não é por aí que a coisa funciona. As portas vão se abrir porque você decidiu se render plenamente. Eu tô com um livro no gancho de leitura, Rendição Total, de 1700 e alguma coisa. Está lá para me ler. Quando o homem se rende ao Senhor, Deus começa a agir de maneira diferente. Pastor, eu estou colhendo muito resultado. Cuidado. Resultado sem a bênção de Deus é perigoso. Vamos ficar de pé, eu quero orar contigo. Hebreus 5, 13 e 14 diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite, Hebreus 5, 13 e 14, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? É criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor aos Hebreus está dizendo isso, que tem menino e tem adulto. O adulto é aquele que ouve e que pratica. É aquele que ouve e faz o que tem que ser feito. E o menino, ainda eu quero ler 2 Timóteo 2,5. Igualmente o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. Que normas, pastor? Estas normas. Estas normas. Amém? Estas normas. Pastor Toninho, nós estamos num mundo moderno. A minha Bíblia fala de coisas que vão acontecer que nem o jornal ainda publicou. Isso aqui é moderno, atual. A palavra de Deus. Pastor, mas eu não concordo exatamente sobre as coisas que você não concorda que a palavra de Deus trata. A palavra de Deus trata sobre humildade, quebrantamento, humilhar-se, obedecer, santificar, orar. Todas essas coisas que vão tratar o nosso caráter, que vão nos colocar no lugar certo. Só que a gente não quer ir pela palavra, a gente quer um atalho. Tem algum atalho para chegar lá, pastor? Eu quero o atalho. Nós somos ensinados a ir pelo atalho, a pular etapas, a não querer processos. Não tem um jeito mais fácil. Não tem medicina que a gente pode fazer de vez em quando a aula.
Não existe jeito mais fácil quando existe crescimento de fato. Amém? Deus, nós estamos na Tua presença e precisamos da Tua direção. Tira todo engano do nosso coração, Senhor. Tira todo falso conceito que de alguma maneira foi plantado dentro de nós. Que o Espírito de verdade, de revelação e de sabedoria, como disse o Teu servo apóstolo Paulo, tome conta do nosso coração. Que a Tua unção, que o Teu poder, que a Tua graça nos convença, Senhor. Livra o nosso coração de estar convencido daquilo que não Te agrada. Porque muitas vezes nos convencemos que aquilo que não Te agrada é o melhor para nós. Faz-nos entender Tua palavra, compreendê-la e praticá-la. Que a nossa vida de oração melhore, que a nossa vida de leitura devocional se torne cada vez melhor. Que aprendamos a parar tudo e investir tempo na Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, queremos vencer, queremos ir avante, queremos conquistar, mas segundo os princípios da Tua palavra, não segundo as estratégias do mundo. Na verdade, nenhuma estratégia substitui os nossos deveres e obrigações na vida cristã, na vida espiritual. Nenhuma estratégia pode substituir a obediência ao Senhor e à Tua palavra. Porque o Senhor é quem abençoa, é o Senhor que abre portas. E como lemos aqui, antes de ver o nosso exterior, o Senhor vê o nosso coração. Dê-nos, Deus, um coração maduro, um coração sábio, um coração de servo. Que a unção venha, que a prosperidade venha, mas em cima de um coração, Pai, um coração quebrantado e humilhado diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a igreja. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me ajude a ser livre de todo engano, de toda sedução. Em nome de Jesus, limpa minha mente, limpa o meu coração e me torne pronto para crescer em maturidade, em santidade, em obediência. No nome de Jesus, muda a minha mente e meu coração, Senhor. Eu vou Te louvar, eu vou Te dar honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se a tua oração foi sincera, Deus já ouviu. E você pode esperar resultados. Claro que Deus vai ficar observando você e a mim, se de fato nós vamos caminhar. Que não é só uma conversa, mas é uma intenção verdadeira do nosso coração. Amém? A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Deus também, nós também, né? Você chega lá e vê um pé de maçã e você sabe que é o pé de maçã pelo fruto que ela dá. Amém?